Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês, aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print, comunicação visual em tecido, painéis para festas infantis e eventos corporativos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Nesta semana, o governo federal lançou a campanha Tudo tem o seu tempo. Adolescência primeiro, gravidez depois. Este é o meu assunto de hoje no programa Thaís Venâncio. E para falar sobre este assunto, eu converso com a ginecologista e obstetra, a doutora Samara Matar. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que acompanho sempre ela nas redes sociais, está sempre falando sobre vários assuntos. E as pacientes têm total liberdade com você, é isso mesmo? Total liberdade. Isso é muito gostoso porque facilita o diálogo, eu acho que se torna mais acessível oferecer informação dessa maneira. E muito obrigada pelo convite para falar aqui hoje. Claro, com certeza, porque a gente vai falar sobre um assunto que o governo federal lançou essa semana sobre a gravidez precoce, a campanha de prevenção, né, da gravidez na adolescência. E é importante a gente deixar aqui bem claro que parece que são muitos os casos por dia de partos, né, de jovens e adolescentes. E quais são os riscos de uma adolescente estar grávida? Bom, qualquer extremo de idade vai aumentar riscos de patologias do desenvolvimento de comorbidades, uma hipertensão gestacional, diabetes gestacional, um parto mais complicado por diversos motivos. E na outra mão a gente tem todos os danos psicológicos que uma gestação indesejada causa, principalmente quando ela é em garotas que ainda não têm maturidade. A adolescência é justamente essa fase de transição da infância para a vida adulta. Então, apesar das meninas já estarem com muita opinião, muitas vontades e parecerem mulheres formadas, a mente ainda está em transição. Todos os hormônios já são da mulher adulta a partir da puberdade, mas aquele coração, aquela atitude ainda é muito infantil. Por isso é uma fase de transição, sendo assim traz muito conflito e eu acho que isso é muito preocupante. E até a gente assim fala assim, sua gravidez na adolescência, podemos falar de meninas de 16, 17 anos. Mas na realidade brasileira, são meninas de 11 e 12 anos. Quer dizer, que o risco aumenta ainda mais, não? Então, a gente coloca que gravidez na adolescência é daí de 10 a 19 anos, isso pode se estender. Mas 5% dessas mulheres têm os bebês entre 10 e 14 anos. Isso é muito grave mesmo, porque é fruto de desinformação, de uma estrutura familiar que está falha, por exemplo, dessa erotização precoce que vem junto com a banalização do sexo. A mídia aí, um tempão atrás, já botava um monte de mulher de biquíni rebolando. As crianças culturalmente crescem com a ideia de que isso é o mais normal, o mais natural. Quando, na verdade, isso estimula uma erotização precoce e abre a porta do sexo precocemente para essas garotas. Então, é grave, sim. E é muito interessante você falar sobre isso, sobre essa erotização que a gente vem acompanhando, né, na cultura brasileira, podemos colocar assim. E quando a ministra Damares falou sobre a questão, né, de deixar o sexo para depois, né, de tomar cuidado com relação a essa informação sobre a educação sexual, é porque a menina também deixa de ser menina e deixa de aproveitar uma fase que é fundamental na vida dela, e quando ela vai aprender a conhecer o próprio corpo. Porque como que deve ser esse conhecimento, né? Essa é uma questão muito importante, porque toda a educação do ser, não só a educação sexual, ela deve vir do leito familiar, e ponto. Os pais têm uma responsabilidade imensa na formação do caráter, na criação daquele ser que chega para a família. E a educação sexual deve começar em casa. Se as famílias são mais conservadoras e têm dificuldade, por exemplo, em abordar o tema sexo e sexualidade, a gente tem um problema. Mas a gente também tem uma solução. A gente tem um sistema de saúde que comporta esse tipo de conversa e a gente tem um ambiente escolar que também comporta. A tríade família, escola e sistema de saúde é fundamental para que esse diálogo ocorra.
O diálogo, ele serve para desmitificar as questões sexuais. Então, uma família que aborda o assunto de forma não corretiva, entendeu? Tem muita família brava, não pode transar, tem que casar virgem, gente. Os conceitos de cada família são individuais, mas falar sobre os desejos, falar sobre menstruação, falar sobre reprodução, isso é fundamental. Falar sobre contracepção, isso é fundamental para que essa criança, na hora que chegar na adolescência, ela consiga entender que ela não precisa ceder a todos os desejos, que ela pode controlar e deve controlar. Porque as repercussões de um sexo numa garota que não está preparada para o exercício da sexualidade, ele tem consequências a longo prazo. A gravidez indesejada é um deles, mas tem muitas outras consequências. Então eu acho que a fala da ministra é muito por conta disso, né? De calma, gente, tem tempo para tudo. E eu acrescento uma coisa, se for para ter relação sexual, que você decida, que não seja porque o cara quer, ou porque a amiga teve, ou porque você tá brava e quer se vingar dos seus pais. Não faça isso. Tenha certeza de quem você é, do que você quer, antes de experimentar qualquer coisa. Pois é, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, porque na volta eu vou querer que a doutora Sâmara fale sobre isso, sobre esse contato com a informação, porque a menina, né, quando tem a primeira menstruação, que deve ser a primeira visita ao ginecologista, né, mas essa médica, esse médico vai poder auxiliar muito essa família nesse encaminhamento e com relação não só à gravidez precoce, mas também às doenças sexualmente transmissíveis. Então é fundamental pensar sobre isso. Eu volto já, a conversa não vai parar por aqui, você fica aí, aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você procura consultório médico para alugar? No Instituto de Neurociência do Espírito Santo, temos salas de alto padrão, secretárias e infraestrutura completa. O INES é uma clínica médica que está aberta a atender várias especialidades. Aqui você encontra conforto, comodidade e praticidade para atender muito bem o seu paciente. Hoje o nosso assunto é sobre a campanha lançada pelo governo Tudo Tem o Seu Tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. Eu estou conversando com a ginecologista e obstetra, doutora Sâmara Matar, e eu deixei uma pergunta no último bloco que foi a seguinte, né? Como deve ser e quando deve ser a primeira visita ao ginecologista dessa menina? Essa é minha praia, né, gente? Eu sou ginecologista e o que eu vejo é que quando a criança começa a dar sinais de maturidade, sinais dessa transição para a adolescência, uma visita ao ginecologista já é super providencial. Mas após a primeira menstruação, ou nesse momento da primeira menstruação, é fundamental que ela passe no ginecologista. Porque é nessa hora que a mulher já pode engravidar, os desejos afloram. E uma coisa importante de lembrar para vocês é que o desejo de uma criança, de uma jovem, de uma adolescente, é o mesmo do adulto, da mulher adulta. A diferença é que é muito mais conflituoso, né? E novo para essa menina nova em relação a uma mulher mais madura. Então, o ginecologista, ele está apto a esclarecer esse tipo de dúvida, a falar nesses termos que são mais naturais para nós, né? Que às vezes é muito difícil uma mãe, um pai abordar o assunto dessa forma. E aquela outra questão que você falou, das doenças sexualmente transmissíveis e da prevenção da gestação. Tudo isso é conversado em consulta. Contracepção existe aos montes, a gente tem um monte de possibilidades de pílula, implantes, adesivos. E essa orientação é dentro do consultório. Doença sexualmente transmissível. Gente, olha, quem vê cara não vê doença, Thaís. Então é importante a gente ressaltar isso, porque é claro que existe essa preocupação da gravidez precoce, porque muda toda a vida dessa adolescente, mas também ninguém quer uma doença, né? Ninguém quer pegar nenhuma doença e é preciso prevenir, quer dizer, usar essa contracepção para não pegar nenhuma doença sexualmente transmissível, né? Então vamos lá. Tem algumas doenças que têm tratamento, cura, uma sífilis, por exemplo, mas ela traz muitos inconvenientes e pode ser uma doença silenciosa. A longo prazo pode causar infertilidade, malformação num bebezinho, fruto de uma futura gestação. Outras doenças, como HIV, hepatite B, hepatite C, não tem cura.
Aí tem algumas pessoas que falam, mas tem remédio, eu vou tomar remédio pro resto da vida, não tô nem aí. Vocês não fazem ideia do que isso significa, tem um monte de efeito colateral, diminui sobrevida, é um paciente mais, cansado, adoecido, né? Mesmo que ele esteja bem. Então é fundamental que haja uma consciência para se cuidar e se tratar. Até porque a maioria das doenças sexualmente transmissíveis que causam infertilidade em mulher são silenciosas, ou seja, a mulher só descobre que essa infertilidade foi causada por uma DST quando ela tenta engravidar e não consegue. E às vezes, gente, pode ser tarde, então tem que atentar. E te assusta que grande parte da mídia e as pessoas que querem ser, de fato, liberais e tudo, criticar tanto essa campanha, né? Porque é tão triste ver uma criança, né? Porque uma menina de 11 anos ainda é uma criança, né? Assim, pra gente, né? Como mãe, ver perder a infância, né? Perder esse momento de lazer, de brincar. Isso te assusta? Porque parece que quem é o mal é quem lançou essa campanha, né? Então, eu acho essa erotização precoce, esse início precoce da vida sexual um horror. Porque a criança, a adolescente no início da vida dela, ela não está preparada para lidar com um turbilhão de sentimentos que isso pode trazer. Então eu acho que esse é um tema que tem que ser discutido sim, debatido sim. Até porque não é só a criança que sofre com isso. Uma menina que engravida e a família acolhe, por exemplo, é dinheiro, é atenção, é ajuda para essa menina, muda aquela condição de vida da família. Essa garota nem estuda, nem trabalha. Onde ela tá? Ela sai do mercado de trabalho, ela sai da escola. E aí, quem vai ser? Qual é a identidade dessa garota? Ela vai ficar refém de uma família pro resto da vida, na dependência de outras pessoas? Então, essa conscientização é importante, sim. Eu acho que a gente não precisa criminalizar a sexualidade e o sexo. Não é isso. Mas a gente tem que ter responsabilidade. Essa responsabilidade vem do leito familiar, escolar, né? E da saúde. Tem que ter essa comunicação. Fundamental, porque os números são alarmantes, né? O número de jovens e adolescentes grávidas, né? O número de partos, o número de crianças que estão aí sem orientação, porque tem isso também, porque essa menina vai estudar ou vai trabalhar às vezes, né? E essa criança vai ser criada por outras pessoas. Então, quer dizer, tem todo um círculo, né? Que aí se torna vicioso e pode ser prejudicial para esse cidadão. Então, é fundamental a gente pensar nisso e trazer essa conversa para dentro de casa. Obrigada, tá, Sâmara, pela sua conversa aqui hoje com a gente. Continue falando, tá? É só você acessar Ginecologia Sem Neura, porque ela tira dúvida até ao vivo. Ela é danada. Olha, você continua acompanhando a gente aqui, tá? Na nossa temporada 2020 na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Me acompanha nas redes sociais, sugere temas e fique à vontade. Eu te espero na próxima semana. Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.